Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Vamos retornar com o nosso estudo a partir do capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, item 48. Hoje aqui comigo, André Afonso Monteiro, Aloysio Guigino. Seja bem-vindo, Aloysio. Muito obrigado. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. Eduardo Araújo está desaparecido. Estamos tentando localizá-lo, porque ele sumiu. Fez aí uma transfiguração, alguma coisa assim, e desapareceu. Mas enquanto ele não vem, vamos aqui começar o nosso estudo. Diz Kardec no item 48. Entretanto, esses centros disseminados poderiam permanecer ainda mais tempo isolados uns dos outros, visto que alguns se encontram confinados em países distantes. Era preciso entre eles um traço de união que os colocasse em comunhão de ideias com seus irmãos de crença, informando-os do que se fazia em outros locais. Esse traço de união, que teria faltado ao Espiritismo na Antiguidade, encontra-se nas publicações que vão a toda parte e que condensam de uma forma única, concisa e metódica o ensino dado em todos os lugares, de muitas maneiras e em diversas línguas. Muito bem. Então aqui Kardec ele vem falando dessa disseminação do espiritismo e do movimento também dos centros, e ele fala de uma questão interessante, que isso acabou criando uma união, um traço de união entre eles, que eram essas comunicações, essa troca de correspondência, e que isso teria faltado ao espiritismo, nos primórdios do espiritismo, se assim podemos dizer, essa possibilidade dessa comunicação. E a gente vê como é que é interessante, né? Porque Kardec ele tinha o que? Telex naquela época, correio. Eram questões assim bem precárias de comunicação, e mesmo assim ele conseguia se ligar, criou esse laço com esses diversos pontos do planeta. Hoje, na nossa atualidade, a gente tem a internet, tem uma possibilidade de comunicação quase que instantânea, bem dizer, e o que acabou fortalecendo ainda mais a disseminação do movimento espírita, né, Aloysio? A grande dificuldade da divulgação do espiritismo é essa separação que existe, essa dificuldade de nós trabalharmos juntos. É tanto que o lema que nós adotamos há bastante tempo era reunir, unir para unificar. Certo? Então, qual é a proposta? É que nós temos que nos reunir para trocarmos ideias, conversarmos, colocarmos as nossas percepções a respeito de cada ponto que a doutrina nos apresenta, para que nós possamos caminhar na mesma direção. Em obras póstumas, no projeto 1868, colocado por Allan Kardec, ele nos diz que o grande problema do espiritismo, se não naquela ocasião, mas no futuro, o futuro somos nós agora, né? É essa falta de unidade, essa falta de nós percebermos e adotarmos os mesmos princípios
pelo entendimento, não é pela imposição, mas é pelo entendimento. E para tal nós temos que estar juntos, temos que caminhar juntos, compartilhando percepções, discutindo, para que nós possamos, aí sim, evitar as divergências. Certo? Então esse é que é o caminho. Nós temos que estar sempre buscando nesse compartilhamento, nessa caminhada de estarmos juntos, nós podermos unir o entendimento das propostas da doutrina espírita, porque senão cada um de nós pensa de um jeito e a coisa não vai funcionar. Enquanto eu estava lendo aqui, ouvindo o André, eu lembrei da preocupação de Paulo de Tarso. Depois de fundar as igrejas, não é? E ele já não estava mais com a saúde física que possibilitasse a manutenção com as visitas pessoais, né? E naquele momento de reflexão, Jesus apresenta-se a ele e fala para ele usar os recursos do Espírito. E aí surgem as cartas de Paulo, justamente para auxiliar na preservação e manutenção do cristianismo nascente, que de alguma forma não é diferente dessa preocupação de Kardec, dessa colocação de Kardec, não é? Uma maneira de que os centros pudessem interagir uns com os outros e auxiliar, diluindo dúvidas e se mantendo vigilantes para que não percamos o foco. Mesmo porque, pela nossa condição humana, as nossas limitações, sempre vem o personalismo em cima da mensagem, não é? E essa ocupação aqui mental é justamente para preservar o foco, para que nós não nos dissociemos do objetivo maior. Isso esteve presente com Paulo, no primeiro momento, não é? E agora com a doutrina espírita, Kardec mostrando. E nos nossos dias nós vamos observando como é que se encontra essa realidade do cristianismo na Terra. Não só no movimento espírita, mas em outros movimentos. Aí fica a responsabilidade. Tem coisas que às vezes o pessoal conversa comigo e eu digo, olha, eu gosto de me informar de tudo. Não importa quem está falando, o que está falando, como está falando. Eu gosto de ouvir. Porque quando alguém me aborda, eu sei do que se trata. Mas eu também não me angustio, não. Eu procuro ver para que as nossas posições não venham ser conflitantes àquilo que Jesus solicita. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, eles tiveram a ocupação de colocar os obreiros do Senhor. Então, quando nós estudamos o Evangelho meditando, tem duas mensagens que se completam. O dever e os obreiros do Senhor. Então, se cada um que queira refletir a quantas está andando e como está fazendo na tarefa e na obra que não nos pertence, basta colocar como filtro o dever e os obreiros do Senhor. Eu falei isso para um amigo, né, que estava assim, angustiado por conta de algumas coisas que ele escuta. Eu não se angustie, não, porque os tarefeiros da primeira hora estão todos atentos. Eles estão fora do corpo, estão invisíveis, mas não morreram. Estão acompanhando tudo. Então, que cada um de nós tenha essa compreensão da parte que nos cabe. Essa questão é interessante, até fazendo um link aí na fala, tanto da sua, Luiz, como sua, Miranda, porque uma questão é o ponto de vista. A Luísa falou dessa divergência de pensamentos, de ideias, né, que acabam criando aí uma separação e uma divisão no espiritismo. Isso tem a ver, penso eu, porque cada um tem o seu ponto de vista e de acordo aí com a sua moralidade desenvolvida, a sua intelectualidade, a sua forma de perceber as questões, e a gente acaba entendendo que nós, de alguma forma, temos essa verdade, temos esse conhecimento, e esse é o nosso ponto de vista, ele é o ponto de vista que deve permanecer. Então você vê que Kardec ele vem construindo uma necessidade de união, de, digamos assim, fortalecimento dos pensamentos em torno daquela mesma ideia.
E a gente, por algum motivo, seja pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, a gente acaba criando situações que fogem da moral cristã, da moral do evangelho, e não respeitando às vezes o ponto de vista de cada um, e ainda que o ponto de vista ele seja, a gente entenda que o nosso ponto de vista é o correto, a gente tem que aprender a respeitar, seja qual for, né? Você não vai acolher e acatar aquilo como se fosse uma verdade para você. Aí você vai respeitar o ponto de vista daquela pessoa. Você tem que entender por que ela está tendo, buscar essa compreensão, né? Por que ela chegou a esse ponto de vista? Por que ela tem essa ideia? Tem um psicólogo famoso, Marshall Rosenberg, ele desenvolveu um método da comunicação não violenta, que era até o que o Gandhi também, o profeta da não violência, e ele fala dessa questão da gente aprender, um dos pontos, né, é a gente aprender a respeitar, a compreender o ponto de vista do nosso semelhante, seja ele qual for, sim, sem assim ser, digamos assim, ver naquela pessoa um inimigo. Sim. Porque normalmente quando alguém pensa diferente de nós, a gente começa, ou dependendo de qual é a situação, ou se afasta, ou você acaba até se transformando, combatendo. A gente precisa combater aquele ponto de vista, mas combater de uma forma agressiva, não combater o bom combate, né? Não combater assim de uma forma mansa, pacífica e educada. Então ele coloca essa necessidade da gente aprender a respeitar, compreender o ponto de vista de cada um. Essa é a que deve ser a unidade na diversidade. Né? E nós ficamos refletindo que quando se trata de doutrina espírita, o ponto de vista da doutrina espírita é o da vida futura, está lá no Evangelho. Sim. Nesse ponto devemos convergir todos no objetivo maior. Aí o Erasto, no Livro dos Médiuns, ele fala que é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque depois que nós abraçamos uma mentira na ideia de verdade, o orgulho fica dificultando que nós façamos o reconhecimento disso e mudemos a rota. Aí nós vemos, eu coloquei o Paulo, porque Paulo traz para nós todo um esforço de renovação. E nós sabemos que transformação moral e renovação não é coisa fácil de você desenvolver, né, e se manter ali vigilante. O que acontece? Quando nós chegamos ao conhecimento da doutrina espírita, cada um de nós traz as experiências do passado, né, as marcas do que viveu e como se sente em relação àquilo. Esse trabalho de renovação, ele é árduo. O ideal é que nós busquemos o foco do ponto de vista que Jesus nos convida, que é o da vida futura. E aí, aquilo que faz parte, aquilo que é a bagagem do homem velho, que não tem coerência com o que Jesus nos convida ao ponto de vista, esse é o trabalho individual, que não dá para fazer para o outro, também a gente vai desrespeitar, desconsiderar. Mas há de se ter o cuidado para que esses traços do personalismo nosso não venham de alguma forma tisnar essa água cristalina que nos foi oferecida. Esse é o grande desafio de todos aqueles que morejam à frente de tarefas. Não desconsiderar o outro, não ser preconceituoso, mas buscar. Olha, eu também tenho as minhas dificuldades de homem velho, mas nem por isso eu vou achar que eu devo colocar no objetivo novo aquilo que eu carrego por inércia mental, preguiça, não é? Sim. Essa necessidade de nós caminharmos juntos, de nós convergirmos no nosso ponto de vista, conforme está sendo colocado aqui, foi verificado e sentido por Kardec logo ao início, certo, da edição do Livro dos Espíritos, que foi uma verdadeira revolução, né? E isso determinou que Kardec iniciasse as conhecidas Viagens Espíritas, certo? Que começou em 1860, 61 e culminando com uma grande viagem em 62, onde eram reunidas as casas espíritas dos vários locais onde ele visitava, e ali eram discutidos pontos que eram essenciais, primordiais, para que houvesse pela compreensão, não pela imposição, mas pela compreensão, essa convergência de ponto de vista. Então é um exemplo, vamos dizer assim, uma chamada para todos nós de algo que deve ter uma continuidade
nós caminharmos juntos, conversando, discutindo, colocando os nossos pontos de vista para que nós possamos cada vez mais enriquecendo, nós possamos caminhar com mais firmeza na mesma direção. Hoje em dia nós temos uma tendência a uma diversidade, uma diversificação, certo? Do Espiritismo. O Espiritismo é uma coisa só, certo? Mas a maneira como nós o vemos, o sentimos e até, vamos procurar cumprir ou atender aquilo que nos é proposto pela doutrina, se não houver essa união, esse caminhar juntos, vai ser muito complicado, porque cada vez mais nós vamos estar nos separando, divergindo. Vão se criando ramificações, parece isso. Um segmento, ou vários segmentos dentro do mesmo segmento, né? É o ponto de vista, né? É a visão, é o entendimento de cada um. Nós somos individualidades, certo? Nós temos a inteligência, a capacidade de perceber, discernir, adotar a mesma coisa de formas diferentes, dependendo de cada um, certo? Então, se nós não sentarmos e conversarmos, nós estaremos seguindo caminhos diferentes, certo? Sobre a mesma verdade, mas com a percepção e adoção totalmente diferenciada. No congresso que aconteceu aqui no Rio do Monte Líbano, eu lembro que foi feita uma colocação, o Divaldo estava presente, o Haroldo, de que espíritos que não aceitaram o convite do Cristo, espíritos muito inteligentes, né? Porém rebeldes, que ainda não tinham aceitado o convite do Cristo e se rebelavam contra, e estavam estudando a fundo o Espiritismo para atuar nas mentes brilhantes que estão presentes no movimento espírita para dificultar o trabalho de Jesus. Aí, por isso eu digo, o nosso grande desafio começa conosco. Nós sermos tolerantes com as nossas limitações, sem sermos levianos, né? Ou negligentes. Porque quando eu começo a colocar esse olhar sobre mim, de vigilância, sendo tolerante pelas minhas limitações, mas sem acomodação do desculpismo, que se gera negligência, eu também vou trazer para o movimento que eu faço parte, para o grupo que eu faço parte. Porque às vezes, mas é falta de caridade falar isso. Mas é falta de caridade. Não, olha, nós não vamos violentar o outro, mas deixar bem claro para todos nós o que deve ser o nosso esforço. A gente não pode, por conta de uma compreensão, de uma tolerância, nos tornarmos invigilantes, onde essas coisas vão acontecendo, né? E vão entrando porque é muito sutil, muito sutilzinho. É etéreo, você não apalpa, então. É um trabalho que a gente sabe que o trabalho maior de Jesus, ele não está invigilante, ele continua no trabalho dele. Aqueles que se dedicaram na primeira hora continuam estudando, aprendendo. É cada um buscar não sair do foco, do ponto de vista da vida futura. Porque as minhas escolhas vão refletir na minha vida. Mas quando eu trago escolhas e ofereço ao grupo, de alguma forma eu sou negligente no grupo, vai reverberar nessa compreensão da vida futura distorcida. E eu vou ter uma responsabilidade. Muito bem. Continua aqui Kardec no capítulo 1 da obra Gênese, Fundamentos da Revelação Espírita, agora no item 49. As duas primeiras revelações só podiam ser o resultado de um ensino direto. Elas deviam se impor à fé pela autoridade da palavra do Mestre, porquanto os homens ainda não estavam bastante adiantados para contribuírem na sua elaboração. Observamos, porém, uma diferença bem sensível entre as duas revelações. Em relação ao progresso dos costumes e das ideias, ainda que feitas ao mesmo povo, no mesmo meio, com um intervalo de aproximadamente 18 séculos, a doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é aceita livremente e só se impõe pela persuasão. Foi contestada mesmo durante a vida do seu fundador, que não se negava a discutir com os seus adversários. Então veja aqui, Kardec ele vem fazendo uma comparação, uma analogia entre as revelações. Ele diz que as duas primeiras
foram resultado de um ensino direto, né, personificados. O Antigo Testamento na pessoa de Moisés, do profeta Moisés, e a segunda revelação, o Novo Testamento, personificado na figura do profeta nazareno, do nosso mestre Jesus. E ele diz que a diferença para a segunda, ela era mais livre, era aceita mais em termos digamos assim, da conclusão dos raciocínios e das reflexões que as pessoas faziam, enquanto que a primeira, ela era mais pela força, não até uma força, digamos assim, uma coação, uma coerção física, mas até uma coação moral, que era aquele Deus que castigava, era aquele Deus que punia. E Jesus, ele vem já trazendo um Deus mais amoroso, um Deus que vem falando de perdão, vem falando de outras questões que até então não estavam, digamos assim, bem compreendidas no Antigo Testamento. Porque muito provavelmente também, entre uma geração e outra, imagina lá na época de Moisés, como é que o pessoal não devia ser mais bruto, mais difícil de compreender. E Jesus já chega em algum momento que aquelas pessoas estavam mais prontas para raciocinar, refletir sobre os seus ensinamentos. Né? As revelações, elas seguem uma sequência que é de acordo com a nossa capacidade de entendimento, de adoção e de prática. Então, conforme foi dito, em Moisés nós temos uma imposição de uma lei, né? E essa lei era imposta a um povo ainda bruto, né? 18 séculos, não foi de um dia para o outro, mas 18 séculos depois, quando o progresso já havia trabalhado na humanidade, né, daqueles espíritos encarnados, vem Jesus e muda um pouco o foco da lei divina, da existência, do cumprimento, da adoção da lei divina. Quando Moisés, nós pegamos os 10 mandamentos, nós vemos que 8 deles começam com a palavra não. Certo? Então, não faça isso, não faça aquilo. Certo? Então, era uma proibição. Certo? Vem Jesus e nos dá uma outra ideia da coisa, não mais da proibição, mas de uma busca do entendimento e de um entendimento muito mais profundo, porque todo o ensinamento de Jesus é baseado na vida futura, na vida espiritual, não mais na vida física, como era anteriormente, inclusive na própria lei mosaica, né, que não é a lei de Deus, mas é uma lei que era imposta para que pudesse aquele povo continuar unido. E depois disso vem o Espiritismo, que nos mostra o como, porquê e para que aquilo deve acontecer. Então é tudo uma questão da evolução da humanidade, é a lei do progresso, né? A lei do progresso que se faz sentir como uma das leis naturais, que é sistemática e contínua. E nós vamos tendo as revelações, a chegada dessas informações, da orientação, na medida da nossa capacidade. Vamos lembrar que Jesus, nos seus momentos quase finais, ele diz, muito mais tenho a vos dizer, mas não estáis preparados. Certo? Se ele viesse agora, ele ia dizer a mesma coisa, certo? Porque a evolução é contínua, certo? E a nossa capacidade de perceber aquilo que nos é dito é proporcional à nossa capacidade de entender aquilo que nos é dito. Próximo programa a gente continua a desenvolver mais esse raciocínio, estamos chegando ao final. Suas despedidas, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. Eduardo Guigino, olha, Aloysio Guigino. É um prazer. Eduardo Guigino, para mim, seria um prazer. Aí, foi evocar o Eduardo Guigino, ele apareceu. O Gesso está por aqui. Ele materializou-se. Amigos ouvintes, muita paz, abraço a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser, com Eduardo Guigino. Que Jesus nos conduza. E Aloysio Araújo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando início a mais um estudo, ou a continuação de um estudo, agora no capítulo 8º da segunda parte dessa obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual o nosso querido Kardec nos apresenta, em categorias que ele próprio selecionou, os espíritos com suas trajetórias, os ascendentes e as consequências das escolhas que fizeram, como nós estamos fazendo, e assim definindo o futuro deles próprios, e nós estamos definindo o nosso próprio trajeto, as nossas próprias consequências. Nós estamos já estudando o caso de Joseph Maître, o cego. Joseph Maître era de classe média, os pais o destinavam à indústria, tinha uma vida de abastança, ainda que modesta, mas não sofria quaisquer privações, teve boa educação, e os pais, então, destinavam-no à sua indústria. Acontece que, aos 20 anos, ele ficou cego. Durante 30 anos, começou aos 20, e durante 10 anos, os últimos 10 anos de sua vida, ele só mantinha relações com o mundo dos encarnados pelo tato, porque ficou surdo. Nós vemos que a privação de cada um desses sentidos, visão ou audição, já é uma expiação. No caso, então, de Joseph Maître, uma expiação em dose dupla. E evidentemente que nós estamos aqui indagando qual é a causa, ou qual teria sido, ou terá sido a causa desse quadro de Joseph Maître, porque a doutrina espírita é consequencialista. Tudo que nós fazemos, pensamos e dizemos tem consequências, de acordo com a natureza do que dissemos, pensamos e como agimos. Então, nesse caso, certamente não fora em uma encarnação aqui que estava tendo, mas as consequências estavam nos ascendentes morais de existência ou existências passadas. Era um bom filho, tinha caráter meigo e benévolo, tinha resignação, quando perdeu a audição, teve resignação e nunca se queixava. Sua conversa sempre mostrava lucidez de espírito e inteligência pouco comum. Perto dos 50 anos, em 1845, ele desencarnou e, na verdade, essa sua fala sobre cegueira já nos deixou informados sobre muitos dos ascendentes do quadro de Joseph Maître. Ele foi evocado, uma pessoa que o conhecera evocou e obteve respostas às perguntas que lhe dirigira. Ele então agradece a lembrança, Joseph Maître. Ele diz que só foi responder às perguntas porque eram perguntas sérias, com pessoas sérias, por motivos sérios, que provocaram a evocação. Aliás, todos os espíritos que respondem a essas entrevistas à mesa mediúnica declaram isso, que respondem porque havia seriedade e há seriedade na evocação. Ele disse que com prazer atendeu o chamado, que estava feliz porque lhe foi permitido orientar os que o evocaram. E, na verdade, ele expressa um desejo
de que seu exemplo possa acrescentar-se ao número de provas já tão numerosas que os Espíritos dão da justiça de Deus. Com relação a si mesmo, ele disse que é a segunda vez na cegueira. Aliás, essa é uma expiação que geralmente demanda mais de uma encarnação. Em sua existência anterior, lá no início do século XVIII, ele cegou aos 30 anos por excessos de todo gênero. Esses excessos arruinaram-lhe a saúde, enfraqueceram-lhe o organismo. E é nessa perspectiva que nós vemos aqui as consequências. Isso já era uma punição pelo abuso do patrimônio de que era portador. O patrimônio são os nossos recursos intelectuais, psíquicos, emocionais, evidentemente o nosso corpo. Somos guardião do nosso corpo. Mas Joseph Bêtre, nessa encarnação no século XVIII, não se responsabilizou pela causa da enfermidade, que era a cegueira. Ele diz que pensava, ora, se Deus existisse, devia ser injusto e mau. E então resolveu acusar Deus, que ele, a rigor, renegou. Ele disse que reconhece que ainda era feliz porque não precisava mendigar o pão, como outros cegos faziam, pelo menos naquela época. Mas ele só pensava em si, por egoísmo puro, na privação de gozos a que estava submetido. Consequentemente, ele se tornou cético. O ceticismo é um fenômeno, é uma ideia que quer dizer, a palavra skeptikos, do grego, quer dizer aquele que observa, que considera, que pondera. Então, o cético tanto observa e tanto considera que conclui pela impossibilidade do conhecimento. Portanto, ele constrói uma visão, assim, uma visão imobilista do mundo. Então, ao se tornar cético, ele também se tornou frenético, exigente, insuportável para com todos. E não pensava no futuro. Ele diz aqui, no início de sua alocução à mesa mediúnica, ele diz, por exemplo, que se tornou frenético, exigente, numa palavra insuportável, diz ele, aos que comigo privavam. Além disso, a vida era-me um moto contínuo, pois que eu não pensava no futuro, uma quimera. Depois de esgotar baldamente os recursos da ciência e reputada impossível a cura, resolvi antecipar a morte. Suicidei-me. Que despertar, então, que foi o meu, imerso nas mesmas trevas da vida. Contudo, não tardou muito o reconhecimento da minha situação, da minha transferência para o mundo espiritual. Era um espírito, sim, porém cego. Nós sabemos que a cegueira é, no caso aqui, do espírito, que transfere isso na linha das causalidades e das consequências, que transfere isso para o corpo. Portanto, ele diz que o espírito não é cego. Aqui, no caso, quando ele diz espírito sim, porém cego, ele fala da cegueira moral. E continua. A vida de além-túmulo, naquilo que ele não acreditava, a vida de além-túmulo tornava-se-me, pois, a realidade. Procurei fugir-lhe, mas em vão. Envolvia-me o vácuo. Pelo que ouvia dizer, essa vida deveria ser eterna, e com ela a minha situação.
Isto faz parte da expiação do espírito, pensar, considerar que o seu sofrimento não vai terminar. É eterno, na verdade, é infindável, porque nós devemos reservar a palavra eterna para a condição de Deus, que não teve início e não tem fim. Nós, espíritos, somos imortais, porque, na verdade, nós não teremos fim, mas tivemos início porque fomos criados. E ele continua: pelo que ouvi dizer, naturalmente por contato já no plano espiritual. Eu não sofria, mas impossível é descrever as angústias e tormentos espirituais experimentados. Quanto teriam eles durado? Ignoro. A questão do tempo é uma instigante relação nossa para com o tempo, e então nós, de um modo geral, vivemos aquilo que Santo Agostinho falou, ou conceituou, formulou filosoficamente, sobre o tempo psicológico, porque é mais ou menos o que nós vivemos. As coisas boas nós vivemos e dizemos: o tempo correu, voou. Mas quando a situação não é tão agradável, nós então dizemos que o tempo se arrasta. Essa é a percepção psicológica do tempo na formulação filosófica de Santo Agostinho, e aqui é exatamente ele próprio fazendo a pergunta e respondendo: quanto teriam eles durado? Referindo-se aos tormentos espirituais experimentados. E ele disse: quanto teriam eles durado? Ignoro, mas quão longo me pareceu este tempo. E continua: extenuado, fatigado, pude finalmente analisar-me a mim mesmo e compreendi o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava, e considerei que se essa potência podia oprimir-me, também poderia aliviar-me. E implorei piedade. Nós vemos que quando o espírito se curva a Deus, aí ele abre a porta para a, na verdade, reversão do seu momento, da sua situação. Nós vimos isso em nosso lar, com o nosso querido André Luiz, relatando também esse despertamento, e agora vemos com Joseph Maître, como também já vimos com a situação e o depoimento de tantos outros espíritos, estudando aqui a segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Eunádija do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Então nós vimos que ele se suicidou e, na verdade, em função da duríssima expiação, porque ele estava cego e estava surdo, e atravessou isso durante décadas. Reconhecemos que esta é uma situação extremamente dolorosa. Ele, portanto, declara o despertar terrível, imerso nas mesmas trevas da vida, diz ele. Mas logo deu-se conta da situação de desencarnado. Ele diz que era um espírito cego. Nós já vimos que não é o espírito que é cego, mas tratando-se aqui da cegueira moral do espírito. Então, ele disse que se sentiu no vácuo, julgava então aqui o raciocínio. Se a vida é eterna, então eterna seria a sua situação. Mas, na verdade, nós vimos que eram justos os tormentos, mas ele considerava que essas angústias e tormentos espirituais eram eternos, eram permanentes, melhor dizendo, porque devemos, como acabamos de dizer, reservar o termo eterno para Deus e todos os atributos de Deus, que não teve início nem fim. Então ele diz que não sabe quanto duraram, mas pareceu longo esse tempo, e é o tempo psicológico na formulação filosófica de Santo Agostinho.
ele fez uma autoanálise, aqui na linha já de Sócrates. Compreendeu que um poder superior atuava sobre ele, que é uma característica mesmo da expiação. Porque com a expiação nós não podemos negociar com Deus, porque já tivemos várias oportunidades para revertermos a nossa postura, e quando isso não acontece, nós então temos um freio da vida que se chama, um freio da lei de Deus, que é perfeita, imutável e de amor. Então esse freio que é a expiação. Então ele compreendeu que esse poder superior podia oprimi-lo, mas evidentemente que podia também aliviá-lo, e implorou piedade. Quando o Espírito implora piedade, ele revela que atingiu a condição de humildade. E aí nós lembramos novamente o nosso querido mentor André Luiz, que também no despertamento lá em nosso lar, na obra, e lá no umbral, ele então pôde sentir que estava ali junto de um mentor, que ele não conseguia ver antes, pela cegueira moral. Então ele quis seguir os passos desses espíritos, mas uma força invisível o reteve. Um deles então lhe disse: por que ele quis seguir e não pôde? Pela vibração que ele vivia em função do seu nível evolutivo. Porque guarda, então, o nível evolutivo de cada um de nós, guarda uma relação direta com a nossa autonomia, as nossas opções e a consecução dos nossos desejos. Então ele próprio diz: o Deus, esse espírito, um deles que ele queria seguir e não conseguiu, um desses espíritos disse a ele: o Deus que negaste teve pena, comiseração do teu arrependimento. Permitiu-nos, a eles espíritos, te dessemos a luz, mas tu só cedeste pelo sofrimento. Nós vimos aqui que Deus já tinha antecipado a misericórdia, mas ele ficou completamente revoltado, e então, nessa condição, foi que ele, tendo à disposição a luz, não pôde tê-la diretamente por causa da sua posição, da sua postura moral. Então o Espírito diz: tu só cedeste pelo sofrimento, pelo cansaço. E é bom porque a mesa mediúnica, conversando com os nossos espíritos irmãos comunicantes à mesa mediúnica, nós vemos que o espírito insiste na prática do mal, e ele às vezes só cede porque está cansado de fazer o mal. E continua o espírito a lhe dizer: se queres participar desta felicidade aqui fruída no plano espiritual, esses espíritos que estavam lá bem na vida com felicidade no plano espiritual, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento, as boas disposições, recomeçando a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque esta nova provação deverá ser mais rude que a outra. É isso porque, então, ele tendo renegado, tendo dispensado a misericórdia, então, quando precisou provar, tinha que provar além. Nas escolas, nas universidades, nós fazemos isso e vivemos isso como professores e também como alunos. Então, nesse caso, a prova fica, a chamada segunda chamada da prova, é mais difícil, de um modo geral. E então ele diz: assim voltei à terra nas condições que sabeis, no caso de cego e surdo. Não me foi difícil compreender a situação,
porque eu não era mau por índole. Revoltara-me contra Deus, e Deus me puniu. Reencarnei trazendo a fé inata. Está tudo aqui colocado, neste caso, em destaque. Reencarnei trazendo a fé inata, ele que já tinha renegado Deus. Razão porque não murmurei, antes aceitei a dupla enfermidade, resignado como expiação que era, oriunda da soberana justiça. E continua ele. O insulamento dos meus derradeiros anos nada tinha de desesperador, porquanto me bafejava a fé no futuro e na misericórdia de Deus. É que quando temos fé, o sofrimento fica mais ameno. Demais, esse insulamento me foi proveitoso, porque durante a longa noite silenciosa, a minha alma mais livremente se alçava ao eterno, entrevendo o infinito pelo pensamento. Quando por fim terminou o exílio, o mundo espiritual só me proporcionou esplendores, inefáveis gozos. O retrospecto ao passado faz que me julgue muito feliz relativamente, pelo que dou graças a Deus. Quando, porém, olho para o futuro, vejo a grande distância que ainda me separa da completa felicidade. Nós vemos aqui a questão da fé inata como um refrigério para a alma atravessar as suas provas, as suas expiações, aqui no caso, expiações duras de Joseph Maître, mas que ele conseguiu, sem murmurar, aceitar essa dupla enfermidade e resignar-se nessa expiação que era, como ele próprio reconheceu, da soberana justiça. Esse insulamento dos seus últimos anos, e nós vemos porque ele não via nem ouvia nada, estava mesmo insulado. Mas ele próprio reconhece que nada tinha de desesperador por causa da fé no futuro e na misericórdia de Deus, portanto já tinha a compreensão de que essa dupla expiação, digamos, tinha fim e era justa. Então, esse isolamento, diz ele, esse insulamento foi-me proveitoso. E, na verdade, ele fala sobre a completa felicidade, que ainda estava a grande distância, mas com a fé ele chegaria lá. Com a fé e com a retomada das lições, das experiências encarnatórias, para que ele fosse se modelando para atingir essa felicidade. Ele diz ainda que sua última reencarnação, como Joseph Maître, só beneficiou a si mesmo e espera uma nova encarnação para ser útil ao próximo. Aqui ele diz uma questão bastante importante, porque na provação nós podemos ser, na verdade, bafejados pela provação, ou pela prova, ou pela expiação. Então, mas na provação nós estamos diante de uma questão que pode ser negociada perante a lei, não na expiação. A expiação raramente tem algum proveito, alguma utilidade ao próximo, porque o objetivo de zerar um assunto para que perante a própria consciência e a lei de Deus, o espírito se torne quitado para com a lei. Nós temos raríssimos casos, o caso de Anna Bitter, aquela menina também em condições de expiação, tinha uma enfermidade, mas ela não sofria, e aquela enfermidade era para ela, mas principalmente para o pai, uma expiação. E nós lembramos os cegos de Jericó, que se abram, Jesus, Senhor, os nossos olhos,
relatado por Mateus no capítulo 20, versículo 33. E também quando Jesus curou o cego surdo, relatado por Marcos, capítulo 7, 34. E eles disseram: Efeta, que se abram os olhos. Foi o que Jesus disse para o cego surdo e certamente disse a Joseph Maître, e está dizendo também a outros tantos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.